negaram a ideia de se fazer uma Constituição para o bloco, mas isso gerou, então, a teoria de um poder constituinte supranacional, supra, acima do Estado, ok? Então, a gente viu que o poder constituinte originário é o poder de estabelecer uma nova Constituição, vimos que o titular é o povo, vimos que o exercício pode ser pelo povo ou não, né? O agente que vai exercer esse poder constituinte pode ser o povo ou pode ser um agente autocrático, né? Alguém, um déspota, um governante que não está, entre aspas, se lixando para que o povo pense. Então, a gente pode ter o poder constituinte autocrático ou democrático, podemos ter o poder constituinte com exercício direto, indireto ou misto, podemos ter poder constituinte formal e material e poder constituinte nacional e supranacional. Fechando esses principais tipos de poder constituinte originário, nós vamos transmitir aqui uma pergunta do nosso colega Etealdo, que ele elaborou sobre essa questão do poder constituinte. Vamos lá? Só para lembrar, Etealdo, meu nome, quais são os tipos de poder constituinte? Ele pergunta, quais são os tipos de poder constituinte? Até aqui a gente falou sobre o poder constituinte originário. O poder constituinte originário é aquele que elabora uma nova Constituição. Agora, quais são os tipos de poder constituinte? Gente, vamos raciocinar aqui comigo? Se o poder constituinte elabora uma nova Constituição, mas se essa Constituição não estiver adequada a pequenas mudanças sociais que a sociedade vai passando, vai evoluindo, nós teremos que ter outro poder constituinte. Porque quando o Etealdo pergunta quais são os tipos de poder constituinte, ele já nos lembra o seguinte, olha, não é só o poder constituinte originário que existe, porque senão a Constituição ela teria que ser eterna, ela teria que ser imutável, permanente, imodificável, e na verdade não é assim. Então, desde Siés já se estabelece também a ideia de que nós teremos poder constituinte derivado. Derivado é o poder constituinte que vai dar continuidade à ordem instaurada. Olha que interessante, o originário ele inaugura uma nova ordem constitucional. O derivado ele dá continuidade, ele faz a manutenção. Ele coloca a ordem constitucional em prática, mas sempre tentando adaptá-la para aqueles momentos que a sociedade vem passando. Gente, é fato, toda a sociedade muda, todo mundo muda, a gente se altera a cada instante. É claro que as mudanças nem sempre são muito perceptíveis, mas não há como se dizer que o Brasil de hoje é o mesmo de 88. Não tem como. Para vocês terem uma ideia, em 88 estava previsto que todo o serviço de telecomunicações ia ser estatal. Hoje, eu diria que 100% dos serviços de telecomunicações estão nas mãos da iniciativa privada. Quando se estabelece dentro da Constituição regras que vão sendo alteradas ao longo do tempo, nós precisamos então de ter um processo de modificação das normas constitucionais para evitar-se a feitura de nova Constituição por uma pequena mudança. É aí que entra o poder constituinte derivado. Só que poder constituinte derivado é uma expressão ampla. Derivado, repito, derivado ou secundário é aquele que vai dar continuidade, é aquele que vai fazer a manutenção. O derivado, ele pode ser reformador, ele pode ser decorrente. Então, nós temos poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado decorrente. Teremos ainda um terceiro tipo de poder constituinte, que é o difuso, que eu vou falar dele já já. Prestem atenção, vamos lá? Poder constituinte derivado reformador. O nome é muito fácil, ele vai fazer o quê? A reforma. Gente, reforma não é criar uma nova Constituição. A reforma é fazer pequenas adaptações. Pequenas adaptações. E como fazer essas adaptações dentro de uma ordem constitucional já vigente? Aí nós vamos estudar, aqui no nosso curso, ainda o poder de revisão e de emenda constitucional. São temas que estão separados para as nossas próximas aulas. Mas já é necessário conhecer agora quais são os tipos de poder constituinte. Então, nós temos o derivado reformador, que faz emenda ou revisão, ou seja, faz pequenas alterações formais no texto, faz emendas à Constituição. A nossa Constituição tem um excesso de emendas em razão dela ser uma Constituição muito extensa, muito grande. E nós temos o poder constituinte decorrente. O derivado decorrente é um poder que só existe nos Estados federados. Nos Estados federados,
nós temos um Estado todo, um Estado único, mas que internamente se divide em estados. Aqui no Brasil, inclusive, a gente chama de estados. Então, eu tenho estados dentro de um estado maior. Em outros países, eles usam outros nomes, províncias. Na Argentina, por exemplo, cantões lá na Suécia, ou landres lá na Alemanha, são os estados componentes do Estado maior. Esses estados componentes do Estado maior também têm poder constituinte. Só que o poder constituinte deles, é claro, não é um originário. Não é um poder de refazer um pacto social, é um poder de dar continuidade numa órbita menor, que é a órbita do Estado. Então, o Estado de São Paulo tem Constituição, o Estado do Amazonas tem Constituição, o Estado da Paraíba tem Constituição, o Estado de Santa Catarina tem Constituição. Todos os nossos 26 estados têm Constituição. E o Distrito Federal? Problema, hein? Problema. O Distrito Federal tem uma norma básica de convivência social chamada Lei Orgânica. Entende-se que a Lei Orgânica do DF tem o mesmo valor de uma Constituição. Até critica-se o termo lei orgânica, já que ela tem tudo de uma Constituição. Existe controle de constitucionalidade aqui no DF. O método de se fazer a emenda à lei orgânica é especial quando comparado às leis comuns do DF. Então, a gente pode dizer que os 27 entes componentes da nossa federação têm suas constituições, apesar do DF ter uma norma chamada lei orgânica. Qual o poder que tem direito de estabelecer essas normas? Chama-se poder constituinte derivado decorrente. E aí você me pergunta, e os municípios? Professor, o município também tem Constituição? Esse é um tema que a doutrina diverge. Alguns doutrinadores entendem que o poder constituinte alcança até os municípios, já que eles também são entes autônomos da nossa federação, como expressamente diz o artigo 1º e o 18 da nossa Constituição de 88. Porém, o STF já tem julgado, entendendo que os municípios não possuem poder constituinte. O poder constituinte não poderia chegar a um 3º grau. Talvez até por falta de teorização, ou ainda o Supremo talvez um pouco apegado à ordem constitucional anterior, acabou por decidir que os municípios não são contemplados com o poder constituinte. Então, se nós tivermos que seguir uma espécie de teoria clássica, a teoria estabelecida por Sies, nós diríamos o seguinte: o poder constituinte originário elabora a Constituição, o poder constituinte derivado reformador faz alterações formais para manter a Constituição atualizada, o poder constituinte derivado decorrente estende a ordem constitucional até aos estados e Distrito Federal. Então, esses são os tipos de poder constituinte. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as características do poder constituinte originário. O poder constituinte originário ele é regido por várias características e essas são muito importantes, muito importantes. Primeira característica do poder constituinte originário é a sua inicialidade. Inicial por quê? Porque, gente, se eu estou rompendo com a ordem anterior e inaugurando uma nova ordem constitucional, eu vou pressupor que eu sou o início do que vai ser estabelecido daqui por diante. Basta também lembrar sobre a teoria de qual a posição jurídica que a Constituição ocupa. A Constituição é a primeira norma do ordenamento jurídico, é a norma suprema sobre todas as quais as outras serão produzidas. Então, todas devem buscar fundamento na Constituição. Por isso, a gente pode dizer que o poder constituinte é inicial. Inicial ou inaugural, ok? Porque ele inicia uma nova ordem jurídica. E aí algumas perguntas são interessantes, que claro, não é o tema principal da nossa aula, mas ainda assim a gente vai abordar. O que acontece com a Constituição anterior? No Brasil, até hoje, a gente usa o fenômeno da revogação. Uma Constituição nova revoga a Constituição anterior. Outros países já adotaram uma teoria um pouco diferente, chamada desconstitucionalização. Ai, meu Deus, professor, por favor, repete. Desconstitucionalização. Seria o quê? Pegar a Constituição antiga e rebaixá-la para o status de lei. Fazer com que a Constituição ocupasse um patamar equivalente à lei, a Constituição antiga. Por quê? Porque uma Constituição nova vai entrar em vigor. Não podem existir duas Constituições. A Constituição tem que ser suprema, única. Mas para não jogar fora toda a Constituição antiga, alguns países adotam, Portugal é um exemplo interessante, adotam um fenômeno chamado desconstitucionalização, que é o quê? Seria o rebaixamento, né? Seria
a destituição do status constitucional para transformar num status legal. Esse é o acontecimento, né, entre a Constituição nova e a Constituição anterior. Normalmente, revogação. Alguns estados adotam a desconstitucionalização. Nós temos ainda como característica do poder constituinte originário, que nós vamos abordar bastante em outros pontos, a sua ilimitação, porque ele pode fazer o que ele quiser. Nós temos a característica do incondicionamento, porque ele pode fazer a Constituição como quiser. E nós temos também algumas características um pouco menos importantes, como ele é revolucionário, ele é permanente, porque ele não se esgota com uma Constituição, ele é latente, porque ele está sempre aí presente. Eu costumo comparar o poder constituinte a uma espécie de vulcão adormecido. A qualquer momento o povo pode querer fazer uma nova Constituição. É como um vulcão entrar em erupção. Então ele rompe com qualquer barreira e ali estabelece as suas normas básicas. Então o poder constituinte originário é inicial, ilimitado, incondicionado, revolucionário, permanente e latente. Essas são suas principais características. Aqui a gente encerra essa primeira aula sobre poder constituinte originário e sobre a introdução ao poder constituinte e faremos um pequeno resumo sobre os temas que foram abordados até aqui. Nós começamos dizendo que todo Estado tem Constituição e por isso é necessário o poder constituinte, mas vimos que a teoria sobre o poder constituinte só surge a partir do século XVIII, principalmente com Sieyès, embasado nos contratualistas. Vimos que a primeira Constituição escrita foi a Constituição Americana, de 1787, mas a Constituição mais importante, nesse primeiro período de produção das Constituições escritas, foi a Constituição Francesa, de 1791, fruto da Revolução de 1789. Vimos que o Sieyès, ele faz uma teoria sobre todo povo ter o direito de se estabelecer, de criar suas bases jurídicas. Vimos também, então, que o poder constituinte ele pode se dar por processos diretos, indiretos ou mistos, pode ser um poder constituinte democrático ou autocrático, pode ser nacional ou supranacional, ele é formal e material, material primeiro, formal depois, e vimos que o poder constituinte também se divide em originário e derivado, são os tipos de poder constituinte. O derivado, que a gente vai abordar um pouquinho mais nos outros encontros, ele pode ser reformador ou decorrente. Aqui a gente termina a nossa primeira aula sobre poder constituinte, falamos sobre poder constituinte originário. Nas nossas próximas aulas, que você está convidado a assistir, nós continuaremos o tema, falando sobre a emenda, a revisão e o poder constituinte difuso. E as dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Você pode assistir essa e outras aulas do Saber Direito pelo site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e também pelo canal Saber Direito no YouTube. Você está convidado a continuar conosco nos nossos próximos encontros.